Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado por vocês terem entrado para acompanhar a gente aqui no YouTube, para a gente falar um pouquinho de cadeia de suprimentos em tempos de Covid, o que a gente está passando. Nós vamos abordar hoje o pós também, o que pode se esperar com as nossas perspectivas, o que a gente vem vendo de mercado. E nós juntamos aqui, nós três, eu, Janaína e Silene, que somos profissionais de longa data em suprimentos, passamos por muitas crises no Brasil e nos juntamos pela necessidade de falar. A gente viu muitos amigos, né, comentando sobre a crise, o que estava impactando no abastecimento, indústrias diferentes. A gente viu alguns posts, alguns artigos que vêm sendo comentados, mas o meu ponto de vista é que a nossa área, a gente promove pouco esse debate. Então, falei com elas, eu falei assim, vamos fazer uma live, né? A gente vem conversando com um profissional aqui, a gente conversa com outro ali, e a gente podia compartilhar todo esse sentimento que nós temos com tantos outros colegas da área. Então, bem-vindos, espero que vocês, através do chat, vocês também coloquem temas que sejam interessantes para vocês, porque se for muito relevante, a gente pode até pensar em outras e abordar temas muito específicos aí, trazer também mais novidades com vocês, abrangindo até um pouco mais os temas que nós vamos discutir hoje, tá bom? Então, bem-vindos e passo para as minhas queridas Silene e Janaína para a gente compartilhar um pouquinho das nossas ideias. Olá, boa noite a todos. Agradecemos aí a presença de vocês. E como a Silvana falou, somos profissionais da área, mais de 20 anos de experiência nessa atividade que a gente ama, né? E atua com muito prazer, com muita satisfação. Então, a gente batendo um papo nessa quarentena, eu falei, nossa, a gente precisa conversar. E por que não fazer uma live? Né? Por que não trocar essas ideias com os profissionais, com os nossos colegas? Então, a gente está aqui hoje e vai ser assim um bate-papo mesmo, uma troca de experiência, de percepção que a gente está tendo. Acho que esse momento de quarentena faz a gente ficar mais perceptivo, né? Mais sensitivo, assim, no sentido de perceber mais as questões, perceber as questões de uma forma diferente, né? Menos técnica, assim, mais humana. Então, estamos nós três aqui hoje, né, Janaína? Obrigado, Silene. Bom, boa noite a todos. Eu acho que a Silene e a Silvana já comentaram muito do que é o propósito da nossa conversa hoje, né, gente? Então, acho que, no fundo, a gente está todo mundo vivendo um momento de constante aprendizado, né? Uma situação, acho que única, que por mais que a gente tenha vivido crises, né, sejam crises mais localizadas ou crises mais globalizadas, eu acho que como essa, pelo menos quando eu olho, né, nos últimos anos, talvez é algo bastante único. E como a Silvana e a Silene comentaram, a gente, na verdade, queria nada mais dividir e compartilhar com vocês um pouco de quais são as nossas percepções, o que a gente tem vivido, vivenciado, né, aprendido nesse momento, e que é muito também poder entender quais são as dúvidas, né, quais são aí as dores ou as facilidades, enfim, o que é que cada um de vocês também está vivenciando, se vocês puderem compartilhar com a gente, e que de verdade isso possa ser um momento aqui de troca de ideias, né? De novo, acho que está todo mundo aprendendo sobre o momento, e quanto mais a gente puder trocar, eu acho que todo mundo pode sair melhor, né? Sair melhor na crise ainda, mas no momento que a crise passar, a gente vai viver aí novas situações. Eu acho que tem um momento ainda um pouco de bolha, né? Dessa situação ainda do confinamento, das dificuldades que o confinamento traz, mas a gente vai viver outras etapas dessa pandemia. Então, também poder dialogar sobre isso, né? Entender o que isso significa na vida de cada um, dos profissionais, da indústria. Então, acho que esse é um pouco do que a gente quer trazer para poder compartilhar e escutar de vocês também. Silvana, vamos começar, então, com a dinâmica, com a nossa proposta aí dos três grandes tópicos que a gente trouxe para conversar com todo mundo? Vamos começar. Só, eu acho que esqueci de falar no começo, né? Como a gente está fazendo a nossa primeira live, acho que não é todo mundo que conhece nós três. Então, para falar só um pouquinho de mim, tenho 16 anos de experiência só em procurement. Continuo em procurement mais na parte de tecnologia. Então, no total, são já quase 20 anos
só e focada na parte de procurement e supply chain, e indústrias tipo de de bens de consumo, de bancos, farmacêuticas e consultoria estratégica. Legal, Silvana. Então, eu sou Silene Bin, tenho mais de 35 anos, não vou falar exatamente quantos, mas mais de 35 anos de vida profissional, onde grande parte desse tempo atuando em suprimentos, diria que mais de 20 anos, e a primeira vez que eu tive a oportunidade de atuar numa área de compras, eu me apaixonei. Acho que muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história, então eu sou hoje consultora, sou empresária, sou autora do livro Strategic Sourcing, sou professora, né? E atuo aí tenho uma atividade bastante forte, né, junto a profissionais, com essa minha atividade de dar aulas e etc., né? Então, a questão da consultoria também me deu possibilidade de atuar em vários segmentos, né? E o aprendizado ele vai somando, né? Então, é isso. Janaína. Bom, eu sou Janaína, atuo também como a Silene e como a Silvana, né? Também fui mordida aí, né, por procurement supply chain há muitos anos atrás, mordida porque eu digo, talvez eu não tenha planejado tanto entrar nessa carreira no primeiro momento, mas atuo há mais de 20 anos e logo no início da minha carreira já comecei a atuar em procurement, depois passei por algumas áreas de supply, como logística, fiz um pouco de planejamento de demanda, depois voltei para procurement e eu brinco que eu nunca mais saí, porque como a Silene comentou, acho que é uma área super apaixonante. Então já são mais de 20 anos em vários segmentos, já atuei um pouco com cirurgia e migração, já estive vivendo em empresas de mídia e tecnologia, já trabalhei em farmacêutica e mais recentemente, aí, os meus últimos anos em empresas de consumo. Atualmente também estou numa empresa de consumo, né, uma multinacional, e mais especificamente agora nos últimos anos, bastante voltada para a liderança da área de procurement. E aí, pessoal, acho que assim, dando, né, então, o tom da nossa live aqui, eu, a Silene e a Silvana pensamos em alguns tópicos que a gente acha que são, talvez nesse momento, um pouco do que é um sentimento, né, que a gente tem tido com vários profissionais da área, que são as coisas que talvez todo mundo queira falar, né, queira entender, queira dialogar, queira colocar um pouco o seu sentimento, às vezes um pouco de dor, ou às vezes um pouco de buscar soluções de quais são as tendências aí do que vai acontecer nos próximos meses. E eu acho que o primeiro deles não tem como ser diferente, é realmente falar dos desafios que a área, né, de suprimentos e de supply chain tem vivido com a entrada, né, de todos nós aqui no Brasil, né, na quarentena. Alguns países passaram isso antes da gente, né? O Brasil está em quarentena, acho que pelo menos aí desde o início de março, talvez alguns estados e cidades com alguma data diferente, mas oficialmente, por exemplo, nós que estamos aqui em São Paulo, em quarentena desde o início de março, ainda sem uma previsão de quando é que isso vai começar a entrar numa fase de mais amenizar um pouco esse lockdown. E aí, para compartilhar com vocês um pouco como é que eu tenho visto, né, esse momento. Eu acho que a gente passou, talvez, ali no primeiro momento, os primeiros meses, né, meados de março e entrando em abril, pelo menos do ponto de vista mais de quem está em empresa, né, atuando com fornecedores, atuando com as áreas de planejamento, atuando com áreas de marketing, de vendas, tem todo um tópico no início que foi como que a gente garante, né, num primeiro momento, estar em casa, todo mundo trabalhando, de casa, quem pode estar em casa, obviamente tem áreas de frontline que elas continuam operando, e aí o primeiro momento que eu vi, né, foi algo de realmente colocar as pessoas em casa e colocar em segurança, né? Então, como é que as pessoas se movimentaram e se agilizaram, as organizações se estruturaram para estar em casa, quem poderia estar em casa, quem continuar operando, garantir que tivessem todos os insumos, né, que a cadeia pudesse estar funcionando e se comunicando de uma maneira que as coisas não gerassem um tipo de descontinuidade. Então, acho que o primeiro foco foi realmente a continuidade dos serviços, a continuidade das operações dentro daquilo que era possível, porque, obviamente, alguns segmentos foram mais impactados que outros. E depois, logo em seguida, acho que a gente já passou por um momento um pouco mais de entender o que estava acontecendo, entender o que o próprio governo estava dizendo, né, no contexto Brasil, e começar a buscar já um caminho de manter essa continuidade dos serviços e tentar olhar um pouco o que são as próximas semanas,
como é que o consumidor está reagindo, quais são os comportamentos das pessoas estando, né, nesse confinamento e o que isso significa para as indústrias em geral. E agora eu acho que a gente já está num momento de perceber e começar a olhar para, em algum momento, um novo futuro, um novo normal vai se configurar, embora a gente ainda está, né, numa situação de confinamento, mas em algum momento há uma expectativa, acho que de maneira geral, de como é que vai ser isso, como é que a gente vai se organizar para, então, esse novo normal. Em algum momento em que a gente possa sair na rua, né, que talvez os serviços e as indústrias comecem a retomar, se talvez não em 100%, mas em algum percentual. E o que isso significa para nós, né, todos os profissionais de procurement e de supply? Então, como é que você vê, Janaína, sem querer te interromper, mas quais vai lá, Silene. Desafios que você está encarando, que você percebe, assim? O que realmente está dando? Eu acho que hoje o desafio maior nesse momento agora, em que as pessoas já conseguiram se acostumar um pouco mais dentro do home office, elas já conseguiram estabelecer um novo modelo, né, de comunicação, que parecia difícil talvez quando a gente ainda não estava, mas ele se mostrou muito eficaz, né? Eu acho que o que a gente aprendeu nesse momento dá para trabalhar remoto, talvez tenha uma ou outra dificuldade, mas é possível, né? Então eu acho que quando eu penso na questão da conexão remota, as pessoas uma vez entendendo que há uma segurança tanto para elas, né? Mas também a conectividade funciona, é como é que você se mantém efetivamente produtivo, né, focado nas prioridades corretas e, acima de tudo, acho que motivado também, porque apesar das pessoas terem percebido que dá para trabalhar remoto, tem sim uma questão de todo mundo ficar, talvez, né, 100% em casa, né, ou mesmo quem não está 100% em casa, aquelas pessoas que estão em casa se comunicando com as que não estão, porque estão no frontline, tem uma questão de qual é a habilidade para você comunicar e continuar mantendo todo mundo motivado e focado naquilo que é a prioridade do momento. E as prioridades mudam todos os dias, né? Como o contexto está muito volátil, como é que você garante que você entende e se adapta todos os dias a essa nova realidade? Porque o planejamento de antes não está justificando o planejamento de agora. Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que um dos grandes desafios aí dos profissionais, de todos nós, né? Acho que é encontrar um meio termo, não é, entre o que é você estar em casa e o que é você trabalhar em casa, né? Eu tenho percebido que esse meio termo está meio difícil ultimamente da gente encontrar. Eu tenho visto, vou confessar, eu tenho costume de trabalhar home office já há algum tempo e para mim eu tenho um pouco essa dificuldade de dividir, sabe, ter o meio termo. E aí eu acho que eu trabalho muito mais do que normalmente, do que deveria. Mas eu acho que a disciplina, né, de entender o horário de trabalho, que realmente você está produzindo, que ninguém vai cobrar você, puxa, será que vou tomar um café? Será que eu vou até o supermercado agora? Né? Então, eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu percebo com as pessoas, os profissionais com quem eu tenho interagido aqui na escola, ou nos clientes, um pouco disso, sabe? De uma urgência, né? Eu acho que tem a pressão do momento, né? A pressão, que é uma pressão maior do que a normal, a demanda é muito normal, e o meu público é suprimentos, tem essa demanda urgente, mas também tem um pouco dessa coisa de porque eu estou em casa, então acho que será que eu tenho que fazer mais? Será que eu tenho que produzir mais? Né? Então acho que isso às vezes pode causar aí algum tipo de ansiedade e tal. Eu não sei se isso pode impactar no desempenho, né, dos profissionais. Não sei como vocês veem isso. O que eu venho reparado um pouco com o pessoal, né, que esse negócio de você ficar em casa e ficar muito tecnológico e as pessoas não verem você trabalhando efetivamente, né, no escritório, igual a gente vê, costume, estão deixando as pessoas um pouquinho apreensivas, e aí está gerando um pouco de excesso de reuniões, a necessidade de se mostrar online todo momento, e aí você também não está efetivamente nem fazendo breaks efetivos que eram muito saudáveis, que onde a gente trocava ideias efetivamente no escritório, né? Até outro dia eu falei brincando com uma amiga, eu mandei uma mensagem, falei assim, vamos parar um pouquinho, tomar um café, para a gente conversar um pouco do que está acontecendo sobre os temas gerais. Então, eu vejo que o pessoal tá uma reunião atrás da outra, sem breaks nem de 2 minutos, assim, desligar e entrar em reuniões, mas com essa ansiedade de se mostrar presente porque você está na sua casa. E isso se está gerando um pouco de
desconforto, cansaço mental, porque as pessoas, antes, elas tinham tempo, que eu percebo, de fazerem as tarefas, principalmente de suprimentos, você tem que desenhar estratégia, você tem que pensar no estilo de negociação, ainda mais agora, trabalhar muito com a parte de análise de gastos, né? Quais são os gastos principais, porque o que era na curva A para nós, que a gente planejou durante o ano, agora nem é, porque as prioridades mudaram, né? As Claro, sem necessidades atuais dúvida. mudaram. E as pessoas, elas estão tão envolvidas em reuniões que elas estão se perdendo um pouco, e aí existe essa necessidade que você falou, talvez, de trabalhar além por causa dessa mudança comportamental. Eu acho que a gente ainda É, não chegou no momento de conseguir conciliar esse novo modelo de trabalho, que é o que a Jana falou, que é o novo normal, versus o que a gente conseguia fazer na nossa rotina, que era necessária, né? Esse é um vai ponto ter que um... eu estou Acho que a gente vendo. não Eu vai acho que é um pouco voltar a para o curva normal, de né? É. Eu acho que é um pouco a curva de aprendizagem, né? Que a gente vai precisar ter, como você falou, né? Talvez tenha uma questão aí da gente aprender a discernir mesmo entre um ambiente virtual, qual é a necessidade, talvez, né, de tantas reuniões? Qual é o tempo dessas reuniões, né? Eu, por exemplo, estou vendo, em alguns casos, eu vejo já pessoas pensando que as reuniões podem ser mais rápidas e outras mantendo mesmo uma reunião de 2 horas, que talvez no escritório fazia sentido, mas agora no ambiente virtual ele não faz mais, né? Então, eu acho que tem uma questão da gente sim, repensar e ressignificar como que é o trabalho e como que a gente organiza essa agenda, né, nesse novo espaço, e pensar também que, como a Sil super colocou, do lado, né, do lado de trás do notebook, né, do celular, do Zoom, do Teams, enfim, existem pessoas que precisam parar para almoçar, precisam parar, né, para dar uma pausa. E, por outro lado, eu também tenho visto algumas coisas bem interessantes, que as pessoas fazendo um happy hour virtual, Ah, né, sim. organizando algumas conversas, né, que talvez não tinham espaço antes no escritório, como talvez até essa live aqui, né? Eu acho que antes eu estava com mais dificuldade para me organizar numa experiência como essa do que agora. Então, ao mesmo tempo, eu também vejo alguns aspectos positivos. Eu não sei se vocês veem, mas eu acho que também tem essa questão da gente pensar que nem tudo que a crise está trazendo, ela é ruim ou é uma dificuldade. Acho que é uma Não, de forma da jeito gente nenhum. ressignificar mesmo, né? Como é que essas coisas funcionavam antes e como é que elas podem funcionar nesse momento atual. Sim, e acho que existem as oportunidades, né? Eu acho que o que você está falando é muito legal, porque acho que a gente está sendo forçado a sair da zona de conforto, né? A ver as coisas de uma outra forma. Eu não queria, eu queria continuar trabalhando no trânsito, etc. Mas agora não, agora existe uma nova forma. E eu acredito, inclusive, que a gente não vai voltar para o normal, né? Vai existir um outro momento, vai ser um outro tipo de vida, um outro tipo de relacionamento profissional, e que esse novo momento está fazendo a gente pensar, talvez, em ser mais assertivo, né? Mais produtivo, como você falou. Puxa, eu preciso de uma reunião de 2 horas, que talvez no escritório fosse normal? Não, né? Talvez não. E Silene, pensando, principalmente, eu acho que porque você, de nós três, né, é que tem uma experiência muito em aula, né, e em consultoria, o que é super bacana, e eu acho que traz uma diversidade muito legal para a nossa conversa. Quando você pensa nesse novo normal, né, em algum momento em que a gente possa, então, vamos dizer assim, estar menos confinado, né, o que você tem visto, escutado, ou mesmo quais são talvez as principais dúvidas que os teus clientes têm trazido, né, sobre esse novo normal em procurement e supply? Porque eu acho que essa também é uma grande dúvida, né? Tem mais, talvez, mais perguntas que respostas, e é um pouco do que a gente também está se perguntando aqui, né? Eu vejo um pouco de tudo, né? Eu vejo situações onde as empresas já chegaram à conclusão de que realmente vai existir um mix entre voltar ao trabalho presencial e continuar em home office. Então, empresas que já estão diminuindo seus escritórios, as suas bases fixas, clientes empresas que não nem se movimentaram em fazer nenhuma atividade, por exemplo, como você falou, eu estou muito ligada aqui na consultoria, nos treinamentos. Empresas que tinham programas estruturados totalmente presencial, que hoje está totalmente online e funcionando na boa e até me surpreendendo. Então, eu acho que tem um mix, né? No meu entender, o que vai sobreviver nisso, o que vai
continuar é meio termo. Então, por isso que eu te falei que você tocou num ponto essencial, importante. As empresas estão aproveitando, né, e focando aqui na área de suprimentos, aproveitando esse momento para tirar o que é bom. Então, o que é bom é o seguinte, eu consigo reduzir custos na minha estrutura física, na minha estrutura permanente, eu não preciso ter mais espaços fixos para os profissionais, eu posso ter espaços móveis. Então, no meu entender, a maioria das organizações já tem, né, que eu tenho contato, pelo menos, que já estão nesse movimento. E eu acho que isso é o caminho. Como a gente aqui desde o começo, não existe um novo normal. Não, nós não vamos voltar ao que era normal, né? Isso não existe mais. Sim. Até tem aqui uma pergunta justamente da Juliana Vasconcelos, que ela fala, falando do novo normal que a Janaína comentou, qual será o futuro dos inúmeros prédios comerciais, já que muitas empresas devem mudar seus escritórios para casa, né? De algumas áreas especificamente que veem que não tem a necessidade de estar lá. E aqui também, qual o futuro, cadê aqui? Gostaria de saber se é possível ter alguma visibilidade sobre qual a perspectiva do ponto de vista dos headquarters sobre o mercado brasileiro. Eu acho que, assim, é realmente essa redução de custo da empresa que vem relacionado a isso que a Silene falou, vem total de encontro, né? Porque é uma redução de custo da empresa versus a gente está notando muito como que fala? O profissional trabalhando super bem, né? Performando super bem, mesmo estando de casa. Então, eu acho que a gente começa a realmente deixar aquele estilo bem old fashion, né? De ter que marcar ponto, de ver o funcionário ali na mesa, tal, não sei o quê, que a gente ainda sabe que existe no mercado, mas acho que é totalmente disruptivo esse momento que a gente está passando, que vai ser aquela quebra, assim, que, cara, isso vai ficar para trás mesmo, né? Eu acho que é tão legal, assim, quando eu fico pensando, né, em tudo isso que as pessoas perguntam, né, e as reflexões que a gente está fazendo aqui, mas obviamente muitas pessoas estão falando disso fora, a impressão que me dá é que, assim, ó, o que a gente considerava essencial no trabalho, ou mesmo na vida pessoal, essa pandemia veio para mostrar para a gente que você poderia reimaginar um futuro novo muito rápido, né? Então, eu penso, por exemplo, hoje que a casa, ela tem hoje uma configuração para mim diferente, né? Eu tenho hoje meu filho que está fazendo homeschooling, né? Eu trabalhando em casa, meu marido trabalhando em casa. Então, a gente teve que redistribuir os espaços para cada um poder, né? Vamos dizer, atender suas atividades de uma maneira diferente. E diferente não quer dizer ruim, diferente quer dizer dá para conviver com isso, precisa de ajustes. Eu acho que quando a Juliana faz a pergunta dos espaços, eu acho que só tem uma reconfiguração dessa indústria, porque de verdade o paradigma que você comentou, né, se o que foi quebrado a gente pode sim talvez viver com mais trabalho de casa, sendo tão produtivo quanto. Penso que isso tem outros impactos muito benéficos em talvez qualidade de vida dos profissionais, mais tempo talvez com a família, efetivamente você poder ter uma melhor qualidade de vida porque você não está tanto tempo no trânsito como numa cidade de São Paulo. Então, acho que apesar de talvez a gente ter entrado, né, nesse modelo de uma maneira forçada, eu acho que o que ele está nos ensinando é que existem novas possibilidades de trabalho e de viver. E eu acho que isso vai, pensando em procurement e supply, é uma nova configuração de custos para as empresas. São novas formas, talvez a gente não precise mais dos espaços que a gente precisava, mas esse spending, esse custo vai ir para outras áreas. A gente precisa garantir melhor conectividade, melhores instrumentos de conexão, né? Se as pessoas vão ser mais treinadas virtual do que presencial, então são novas plataformas. Por outro lado, eu vejo que isso abre novas possibilidades de negócio, né? Então, eu acho que é muito aquela questão da gente... Eu quero olhar o copo cheio ou eu quero olhar o copo vazio? Sim, no primeiro momento é complicado, né? Porque existem modalidades de negócios que estavam dentro do ritmo. Quer dizer que talvez elas vão continuar existindo? Elas podem continuar coexistindo de maneiras distintas. Então, eu acho que existe sim uma oportunidade do que é o essencial no trabalho e na vida pessoal ser diferente daqui para frente, mas acho que isso vai abrir oportunidades, seja de negócio, seja também da gente ter
um estilo de vida e de trabalho diferente do que a gente tinha antes. Acho que as próprias questões das configurações das grandes cidades podem ser repensadas, e talvez até de um jeito melhor. E aí, Sil, aproveitando, assim, acho que você que está muito, né, no segmento de tecnologia, acho que essa é uma pergunta também, não sei se surgiu aí, mas eu também fico me perguntando, né, o quanto talvez de tecnologia a gente deveria ter acelerado, e a gente, né, não acelerou, resistiu, ou não tinha como, às vezes, pagar o custo, né, dessas novas tecnologias quando a gente fala da agenda de digital, e agora isso se mostrou absolutamente importante, né? Como é que você está vendo isso? Assim? O que você acha que a gente, não sei, deveria estar acelerando, fazendo diferente dentro dessa agenda, né, de digital e de inúmeros aplicativos e oportunidades que podem nos ajudar nesse novo normal, né? Olha, meninas, para mim, eu senti muito pouco essa mudança, porque trabalho numa empresa de tecnologia, né? Então, nós todos, assim, temos o hábito, até fomentado, fazer um certo home office fixo, semanal, até pelo menos em quantidades. Então, a gente já tinha uma estrutura preparada para fazer home office, né? Em termos tecnológicos, tal. E eu vejo também realmente que isso foi um tema que foi gerado. Aí essa semana, não, mês passado, né, a McKinsey fez uma live que ela falava também sobre os desafios. E um dos grandes desafios foi conversado justamente sobre a parte tecnológica. O que isso afetou efetivamente a área de suprimentos, né? E a cadeia de suprimentos, nessa parte de tecnologia. Então, aquelas empresas que ainda não tinham visibilidade de investir numa ferramenta de tecnologia, hoje elas estão sofrendo um pouco mais, porque essa mobilidade, a questão é mobilidade, você poder trabalhar de casa, ou então se você tem acesso direto somente à ferramenta, se você estiver conectado efetivamente através do seu RP, ou tem muitas empresas que ainda trabalham com desktop, né? Então, por isso que eu quero muito falar de mobilidade, não especificamente só de aplicações. Então, esse tema foi levantado com o pessoal da McKinsey. Então, o que podia ser deixado para um pouquinho para frente, isso vai ter que acelerar um pouco o passo tecnológico, justamente para esse novo normal, para que as pessoas possam ter essa mesma performance trabalhando de casa. Agora, imagina quando você tinha lá toda a equipe junta, trabalhando, e mesmo trabalhando muito manualmente com negociações não, envio de RFPs por e-mail, fazendo planilha, até aí tudo bem. E muitas empresas ainda continuavam com o esquema de negociação offline, né? Então, ligar, chamar o fornecedor, aquela tal da estratégia de negociação, acho que o pessoal que conviveu na nossa época aí já de longa data, a gente tinha a negociação na mesa, né? Então, olhar no olho, fazer a estratégia tal. Então, isso vem afetando muito como as pessoas estão trabalhando. E isso acelerou o pensamento de algumas empresas eu não posso mais deixar para amanhã. É algo que, igual a gente fala assim, é a mesma coisa a gente ficar com aquele celular antigo que só tem para ligar. Não tem mais espaço para você ficar só com aquele celular. Você precisa de algo mais. Então, eu acho que no momento agora, óbvio, não dá para virar a chave automaticamente, mas deve ter uma equipe em cada uma das empresas, principalmente que está vendo essa mudança de mercado, que não é só por causa do Covid, mas uma necessidade futura, até pela diminuição de escritórios, de andares, que eu venho escutando de amigos, como é que, tudo bem, se reduz o escritório, reduz tudo isso, e como que você faz o seu colaborador trabalhar de casa, performando bem, dando tudo isso. E mais do que isso, né, não deixando só isso no computador do seu colaborador, que a gente vem falando muito disso, mas compartilhar o conhecimento. Então, cada vez mais a gente vai precisar de ferramentas e, bom, eu sou partidária pessoal, eu uso muito a nuvem, né, para os meus arquivos, compartilhar. Adoro, a primeira coisa que eu vi, que eu me apaixonei, foi assim, nossa, aparece no meu celular, aparece no meu computador, aparece no iPad e tal. Eu fiquei fascinada com isso, eu posso acessar de qualquer lugar. E eu acho que eu falo muito nas minhas palestras,
muito sobre isso, né? De você conseguir acessar tudo de qualquer lugar. Então, e a gente vem falando, eu venho falando muito que hoje a gente está num passo tecnológico que nós, pessoas físicas, levamos para o mundo corporativo as necessidades futuras. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento. Então, precisamos investir na parte de tecnologia, precisamos pensar em como a gente vai voltar nesse mundo. Óbvio que a gente vai voltar para o escritório, não vai ser todo mundo, mas tem alguma parte disso que não vai ter essa necessidade. Então, tem que ter um certo investimento nessa parte. Eu acho que tem uma oportunidade de simplificação aí, né? As tecnologias podem nos ajudar a simplificar, né, Silene? Talvez um pouco do como a gente pensava o mundo antes de estar remoto e agora estando remoto, né? Eu vejo assim, existia muito uma visão o futuro vai chegar, o futuro digital vai chegar, o Procurement 4.0 está aí. Na realidade, chegou agora, né? Já é ontem, né? E, de novo, olhando a oportunidade, essa questão do home office fez com que as empresas corressem atrás de mobilidade, né? Então, as empresas que vendem aí computadores estão felizes, né? Acho que nunca venderam tanto notebook como agora. Veja, de novo, isso é uma necessidade. Então, não é só, pensando na mobilidade, não é só a mobilidade importante. O que é importante, como você falou, Jana, é a automação, né? É como eu faço a coisa mais simples, como eu foco o meu trabalho naquilo que realmente vai gerar valor, né? Como é que eu interajo com o negócio da organização, com a importância, com a preservação do negócio, até agora com a preservação da vida, né? Se eu fosse pensar. Então, a tecnologia agora, eu acho que para suprimentos, ela não é mais uma necessidade, eu vou estudar, estou com um plano, um projeto, há um ano para decidir que ferramenta ou solução eu implemento. Eu acho que agora tem que ser, né? Porque eu entendo que isso pode ser até uma questão de sobrevivência das organizações, principalmente... Você sabe que eu fico até pensando quando você traz isso, Silene, olhando mesmo para a realidade, talvez assim, né, do que eu vejo no mundo que eu estou mais inserida nesse momento, mas quando eu penso assim, conectado com o profissional de procurement e supply, né, e nessa questão que a Sil falou, né, do quanto a gente, como ambiente, né, como ecossistema aí de procurement e supply convivendo nas empresas, nas companhias, enfim, o quanto a gente foi realmente uma mola propulsora disso e o quanto a gente não foi, e fico pensando o quanto a gente treinou as pessoas, né, pensando, principalmente você que dá aulas, né, que treina as pessoas, não sei, eu tenho uma sensação que a gente fez pouco disso, um pouco dessa questão de um treinamento de digital, efetivamente, como usar isso para ser realmente algo que nos ajude a ser melhores profissionais. E aí, perguntaria para você e para a Sil, né, como é que vocês estão vendo isso, né? Então, essa questão competências, talvez digital seja uma que nos falte, não sei, né? Ou talvez a gente ainda não esteja tão maduro, mas tem outras, né? Talvez tem outras nesse novo normal que a gente vai precisar focar, aprimorar, repensar, né? Porque eu não acho que a gente vai ser demandado pelas mesmas coisas. Eu tenho um ponto que é estritamente conectado com isso, Jana, que eu vejo, é que as capacitações hoje, num momento de crise como essa, que a gente nunca viveu, pelo menos na minha história, né, desde que eu entrei na área de compras, a falta de capacitação técnica específica, vamos falar da nossa área que é Strategic Sourcing mesmo, pessoas realmente formadas na parte de supply, com sólida formação em análise de dados, tal, isso faz com que agora algumas empresas que não investiram na capacitação profissional, né, dos colaboradores, não consigam ter um tempo de reação necessário. Então, se você tem algumas empresas que tinham já esses profissionais, eles rapidamente conseguiram reagir a tudo isso. Então, eu vejo que muitas estão sofrendo, isso não se torna, não se consegue se fazer, a Silene está aqui para provar para a gente, isso não se faz de um dia para a noite, por mais que você faça uma capacitação em uma semana, até esse profissional ter um nível de maturidade, ele tem que passar por diversas categorias,
Então, e as empresas estão falando e necessitando muito de falar assim, a área de suprimentos, ela tem que trazer para a gente as negociações, ela tem que trazer novas possibilidades, porque todo mundo viu que é a porta de comunicação com os fornecedores para manter um ecossistema saudável, porque agora a gente não está falando só de negociação e espremer fornecedor, a gente está falando de manter uma negociação, um ecossistema saudável de longo prazo, né? Porque a gente tem que manter as nossas empresas, cadeia, sem risco, né? Porque é isso que a gente está... Quais empresas vão ficar? Quais empresas não vão ficar? Vai diminuir, não vai diminuir? Fluxo de caixa. Então, o quanto... Exatamente. Fluxo de caixa, a McKinsey falou muito disso, o quanto a área de compras contribui nesse momento para o fluxo de caixa e entender os gastos. Então, eu acho que essa parte de capacitação é muito importante. Assim, nesse momento, quem não tem está sofrendo muito e não sabe como direcionar tudo isso. E eu diria mais, né? Então, às vezes a gente somos da área da atividade, a gente acha que suprimentos é o único responsável por esse processo de transformação, mas não, né? Suprimentos é uma parte da transformação. Eu tenho a empresa como um todo, né? Como é que a gente transforma o modelo mental, né, dos líderes, né? No sentido de entender a importância dos suprimentos e quanto que ela também deve participar, ela deve receber investimentos, né? E como é que a área de suprimentos, no seu processo de transformação, impacta as outras áreas dentro da organização. Então, se a gente parar e pensar, existe aí uma oportunidade, uma força, né, dessa atividade muito importante, é muito importante. Né? E que se eu tivesse aí atuando ativamente, eu estaria agarrando assim, com todo... Agora é a hora. Quando você fala isso, Silene, o que eu penso assim é que eu já acreditava bastante nisso, né? Mas eu acho que mais do que nunca, quando eu penso nesse profissional de procurement, né, e supply dentro do modelo que está se configurando, que pode vir a ser esse novo normal, enfim, como você falou, né? Acho que já não é nem novo mais, né? A gente já pode dizer que é agora mesmo, né? Então, a gente já está vivendo ele. Mas cada vez mais tem que ser alguém que viva o negócio, né? Esse profissional de procurement, ele pode trazer o expertise que for, da categoria que for, né? Mas ele precisa saber como é que o negócio está girando, né? Ou às vezes não está girando, porque tem negócios em dificuldades. Então, acho que cada vez mais tem que ser um profissional e que a gente, talvez como líderes de procurement e de supply, né? Como é que a gente capacita as pessoas para pensarem de uma maneira holística no negócio, né? Porque agora não podem ser decisões isoladas, né? Tudo tem que estar pensado e bem organizado para dentro da cadeia, né? Boas decisões, às vezes, para nossas empresas podem ser decisões ruins para os fornecedores. Pode ser uma decisão boa para o meu fornecedor no Tier 1, mas pode ser uma decisão ruim para o Tier 2. Então, acho que a necessidade realmente, cada vez mais, de comunicação, de entendimento da cadeia como nunca, para que realmente as decisões possam ser trazidas de forma a pensar o negócio, né? Então, eu sempre fico pensando que a gente hoje, cada vez mais, está em procurement ou supply, e por que está, né? Porque nós não estamos enraizados, né? Mas a gente está ali a serviço de algo maior, né? Daquele segmento, daquela indústria, daquela empresa, né? Do PNL daquela companhia. Então, como é que a gente realmente traz as melhores decisões do ponto de vista holístico e não do ponto de vista isolado, né? De uma negociação, de um custo específico ou daquela categoria poder entregar, de repente, um saving que, de repente, no todo isso não faz sentido. Então, acho que isso não é novidade, talvez, para ninguém, mas acho que nesse momento que a gente vive, ele é mais importante ainda, né? Então, o profissional de procurement é realmente um profissional que pensa o negócio, né? E não pensa simplesmente dentro da área, né? Ou da categoria dele. E aí, somado a essas questões de pensar em como que a gente traz capacitação de digital, né? Penso, por exemplo, no e-commerce cada vez mais crescendo, porque vai continuar crescendo, né? Acho que essa é a realidade que se provou. A gente começou a comprar mais, né? Tinha pessoas que talvez já compravam muito via internet, outras não compravam, passaram a comprar e talvez para alguns negócios isso vai ser sobrevivência, né? Então, pensando nisso tudo, nesse novo consumidor, o quanto ele vai pressionar essa cadeia, né? E a gente, como profissional de procurement, não só responder adequadamente, mas ser uma mola propulsora para que isso seja uma nova configuração, um novo modelo de negócio. Inclusive, a gente acessando os fornecedores e os fornecedores nos acessando, né? Cada vez mais de uma maneira digital. Sim, mais colaborativo, né? E em tempo real. Eu acho que essa necessidade que a gente está passando nesse momento.
Eu diria também que assim, o profissional tem que ter essas capacitações, mas uma coisa é muito importante, né? Ele tem que ter o apoio da liderança, ele tem que ter o apoio da organização para que ele consiga fazer o processo, para que ele consiga se expandir, né? Porque a gente vê muito o contrário, né? Graças a Deus, hoje eu vivo assim, vivo esse cenário ideal, né? Onde a organização quer mudar e dá o suporte para o profissional que está sendo capacitado e tem a condição de exercitar. Puxa, se todas as empresas pensassem num cenário como esse, realmente o que vai sair do outro lado é só coisa legal, né? Só resultados, né? Realmente é fazer um processo de transformação sustentado, capacitando o profissional, dando espaço para que ele atue, né? E fomentando mesmo, porque muitas vezes a gente ouve isso no discurso, mas na prática o que vale é o curto prazo, né? Não, eu falo o que eu falo, mas não falo o que eu faço. Ah, não tive tempo de fazer, na verdade. Eu queria, mas não tive tempo. Sabe que eu gosto de uma frase que ela fala, eu não sei se é do Churchill, enfim, talvez eu possa estar aqui citando, né, a pessoa errada, mas se eu não me engano é dele, ele fala que nunca desperdice, né, a importância de uma crise, porque ela vem sempre para ensinar muito, né, e ela vem para a gente repensar as coisas, ressignificar as coisas, né. Então acho que a gente tem aqui uma bela de uma crise para repensar tudo isso, como líderes, né, como profissionais da área, eu acho que também como ser humano, né, então eu fico pensando inclusive no meu contexto familiar, de família, enfim. Acho que é uma oportunidade assim maravilhosa para a gente repensar como é que a gente quer atuar daqui para frente, né? Mas a gente está aqui falando, né? A gente 3 mulheres, né? Acho que sempre é pouco tempo, mas eu não sei se tem mais perguntas aí para a gente responder. Então, e também pensando, né, em encaminhar talvez aí já a live para uma conclusão. Eu estou vendo alguns nomes conhecidos aqui. Então, Jana, quanto tempo nós temos? Porque assim, na verdade, tem mais perguntas do que eu esperava. Assim, tem muitas perguntas. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live, selecionar as perguntas, pessoal, porque realmente eu fico até feliz com a participação de vocês. Assim, a gente fez algo mais tímido e a gente não sabia o que esperar, né? E veio assim, gente, a gente tem aqui 92 participantes, né? As meninas não estão vendo, então vou contar para elas. 92 participantes e com muitas perguntas e de vários calibres, tanto da parte estratégica, a parte de como levar isso para o board, ter esse patrocínio, teve a parte de como a gente vai atuar aqui na parte com os fornecedores, pagamentos em atraso, como negociar. Então, surgem muitos temas que eu acho que vai ficar difícil de responder. A gente ainda tem tempo, Jana? Você que está fazendo... 5 minutos. 5 minutos. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a pergunta que eu consegui pegar aqui, e aí depois a gente vai fazer um consolidado, e aí prometemos que a gente vai fazer uma nova live assim que puder. Até se vocês puderem deixar aqui nos comentários o quão vocês querem, né, essa regularidade, também começa a dar uma ideia do quanto a gente precisa fazer isso com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muitas perguntas mesmo. Tem muita, Aqui fala assim, ó. Vocês acreditam, da Roberta Fonseca, vocês acreditam que no pós-quarentena será o momento para voltarmos a olhar em investimentos para a indústria nacional? Eu acredito sim. Eu acho que quando a gente pensa em indústria, né, assim, e falando de Brasil especificamente, acho que a gente vê alguns anos ali, obviamente é difícil falar de maneira genérica, né, porque cada segmento às vezes teve um impacto diferente do outro, mas eu acho que a gente já vem aí numa soma de anos que alguns segmentos vêm talvez não conseguindo priorizar o nível de investimento para fazer a indústria nacional crescer, né? Então, quando eu olho, inclusive, as minhas conversas com fornecedores, e o tempo todo a gente quer, obviamente, dentro do possível,
favorecer a indústria nacional versus talvez importar alguma coisa, né, ou comprar do exterior pelas inúmeras dificuldades que isso gera também, exposição à moeda estrangeira, entre outras coisas. Mas o que eu percebo existe sim, né, uma questão mais crônica, né, que aí acho que é tema para uma outra live só, talvez, para falar disso, né, que são as questões todas, né, do custo de investir, qual é o nível de retorno, né, a dificuldade, sim, de se fazer, de se empreender no Brasil. Mas eu acho que se a gente não pensar, inclusive, quando a gente pensa em momentos de crise como esse, como é que a gente pode criar grupos de colaboração, né, para fomentar uma indústria nacional mais forte? Porque ao você ter isso, todo mundo ganha. Ganham os fornecedores, ganham os grupos, né, de procurement e supply que vão estar negociando com esses fornecedores, ganham as empresas que vão contratar essa cadeia toda, e isso vai fomentar emprego, entre outras coisas. Então, acho que esse é um assunto super sério, né? Até por conta do câmbio, a gente vai acabar procurando as fontes locais, né? Eu acho que esse é o principal ponto, que pode ser a oportunidade em si para destravar, né? Então, como é que a gente colabora, talvez, para realmente, nesse momento, ajudar com que a indústria nacional se fortaleça. A gente sabe que são coisas... Não é um tema fácil, não é uma coisa que se resolve no curto prazo, mas, para mim, é aquela questão que, se você não começa a investir agora e falar disso agora, cada vez o problema se agrava. E acho que essa agenda, ela vai ter espaço, sim, talvez pensando mais no semestre, ano que vem, mas é um tema super relevante, que acredito que todo mundo que está hoje no segmento de procurement supply chain sempre vai estar preocupado e valorizando, sim, esse tema. Legal. Bom, acho que mais uma dá, né? Aqui, ó, como vocês avaliam produtividade de equipe com falta de recurso ou recursos limitados, como internet, mobiliário ergonômico, etc.? Puxa vida, que pergunta difícil, né? Acho que aí tem que entrar muito a criatividade, né? E planejamento. Eu acho que essa palavra, se tivesse que escolher uma palavra da vez, além do, né, a palavra da vez é o Covid, e depois do Covid deveria ser planejamento. Planejamento. Planejamento com muita criatividade. Então, de novo, olhar a metade cheia do copo, não é isso? Como é que a gente sai do outro lado, né? Como é que eu olho o negócio, como é que eu ajudo a organização com o que a gente tem, né? A escassez, ela existe, né? Eu tenho certeza que hoje a gente está muito mais pensando nisso do que na abundância. Então, mas de uma forma positiva, né? Como é que eu crio, quão criativo eu posso ser? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês nesse sentido, é isso. É planejamento, olhar o todo, né? Olhar aquilo que é relevante dentro da organização, né? Se a gente olhar, né, pensar em fornecedores e área de compras, quem são os parceiros, quem que pode estar do nosso lado, com quem que a gente pode contar e planejar como que a gente vai atuar de forma estratégica, olhando o negócio, né? Com o que a gente tem hoje, né? E vamos requisitar mais coisas, né? E acho que quanto mais a gente traz, mais a gente ganha, não é isso? Mais a gente captura, né? Eu trabalhei em consultoria assim, primeiro você faz para mostrar que você pode, né? Tem uma expressão em inglês agora, não vou lembrar como é que é. Primeiro você age como um gerente para você se tornar um gerente. Então, normalmente é assim, né? Que as coisas funcionam. Então, vamos mostrar a necessidade da falta para que a gente tenha isso. Mas, pessoal, planeje. Eu tenho visto algumas perguntas aqui, como que a gente sai do outro lado, como é que se reestrutura? Planejando. Planejamento, né? Planejamento de curto, médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que é nessa linha. Tá. Temos mais tempo, Jana? Temos mais... Não, já estouramos o tempo, Sil. Bom. Fechamos 50 minutos aqui de live. A gente fechou 50 minutos, porque senão se torna um pouco cansativo. Eu acho que tem muita pergunta aqui, a gente vai planejar uma. A gente ainda não sabe o quando, né? Em breve, vai ser breve. Em breve, bem breve. A gente vai fazer a seleção das perguntas e a gente vai divulgar como nós divulgamos aqui. Eu, particularmente, estou surpresa, feliz, saber que nós podemos compartilhar aí com vocês essas questões todas. Eu
Silene e Jana, tenho certeza que nós estamos super abertas aí para receber as questões. Eu acho que eu queria pedir para vocês, como esse fórum que a gente conseguiu fazer aqui pelo YouTube, vocês ou mandarem por nós no LinkedIn, eu vou selecionar as que já estão aqui, mas para a gente ir guardando e planejar, como disse a Silene, as próximas lives com temas específicos e agrupando. Infelizmente, a gente não conseguiu responder online, foi a primeira questão, e acho que a gente não conseguiu nem abordar os 3 temas principais completos que a gente queria, que era justamente, tocando, a tecnologia, desafios de suprimentos na quarentena. E as competências. Né? E as competências, a gente falou tudo muito superficial, porque a gente não sabia exatamente o que vocês queriam ver. Mas acho que agora... fica como uma reflexão, né? Fica com uma reflexão. Bom... E aí, acho que, Sil, só reforçando o que você falou, né? Acho que a gente está à disposição, né? Somos profissionais como todos os demais. Enfim, vocês podem encontrar a gente pelo LinkedIn, talvez seja mais fácil, mas algumas pessoas, por exemplo, eu tenho conectadas até pelo meu Instagram, o Facebook, enfim, acho que a gente está aqui se colocando mais à disposição de estar, né, conversando e trocando ideias para que no final todo mundo possa sair mais fortalecido, né, e sair aprendendo do que realmente essa crise está nos ensinando. Então, me coloco à disposição e acho que a mesma questão está para a Sil e para a Silene, e quem sabe a gente já consegue se encontrar aí no próximo encontro bem em breve. Em breve. Então é isso, né, pessoal? Então agradeço aqui, a gente agradece aqui os comentários, obrigada pela participação. Meninas. Obrigada a todos, pessoal. Obrigada mesmo. Boa noite. Bom descanso para vocês. Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar sempre com vocês. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.